Olá, graça e paz do Senhor. Sou o pastor e professor Éder. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para você. E hoje eu quero trazer uma meditação no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, onde nos diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Bom, esse texto é um texto muito conhecido. Esse livro, o livro de Jó, ele é uma referência muito grande quando se fala a respeito de sofrimento, né? O servir a Deus, ou o conhecimento de Deus, ou o relacionamento com Deus em época de sofrimento. E uma análise também da questão do problema do mal. Enfim, mas eu não quero falar hoje sobre o sofrimento de Jó, certo? Que ele sofreu bastante e acredito que ninguém queira sofrer como ele sofreu. Mas eu quero chamar a atenção para algumas características desse homem. A Bíblia fala que Jó era um homem reto, era um homem íntegro, era um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. E mais adiante, em um diálogo, Deus fala essas mesmas palavras. O próprio Deus dá esse testemunho a respeito de Jó. E nós podemos meditar sobre essas características. A primeira dela, integridade, ela traz a ideia de perfeição, algo que seja perfeito. E no caso de uma pessoa, poderia estar ligado tanto à integridade física quanto também à integridade moral, perfeição física ou perfeição moral. Como aqui o texto está falando não sobre o aspecto físico de Jó, mas sobre aspectos morais e espirituais, então o contexto nos leva a crer que Jó era um homem moralmente perfeito, moralmente íntegro, ou seja, um homem sem defeitos, um homem que qualquer pessoa poderia falar bem a respeito dele, poderia dizer que ele é um cara muito bom, um cara muito correto, alguém que é perfeito, alguém em quem não se pode colocar nenhum defeito. Enfim, além disso, essa característica da integridade de Jó é colocado lado a lado com a retidão. E essa retidão, essa palavra, traz a ideia justamente de algo honesto, de alguém honesto, honestidade, retidão, algo que é correto ou fazer o que é correto. Então, ao pensar em Jó, nós devemos pensar em alguém que buscava sempre fazer aquilo que era certo, independente das circunstâncias. Alguém moralmente perfeito, alguém difícil de se colocar algum defeito. Então, mais adiante nós vemos que a Bíblia dá outro par de características sobre Jó. Ele era temente a Deus e se desviava do mal. Bom, essas duas características elas têm muito a ver uma com a outra. Porque Jó era alguém que respeitava, que reverenciava, que temia a Deus. Alguém que servia a Deus e sempre, em tudo que ia fazer, levava em consideração o seu relacionamento com Deus e a pessoa do próprio Deus. Algo como a pergunta assim, o que Deus vai pensar disso? Ou, será que Deus se agrada do que eu estou fazendo? Obviamente, esse tipo de pensamento, esse sentimento, esse temor, esse respeito para com Deus, levaria Jó e levou Jó a ter esse tipo de atitude, ser alguém que se desviava do mal, alguém que se afastava do mal, alguém que via o mal chegar, via a maldade chegar e se afastava dela. Ou então, ao se perceber já muito próximo, corria. Bom, isso nos faz pensar, todas essas características de Jó nos fazem pensar sobre quem nós somos, ou quais são as nossas características. Já parou para pensar nisso? O quanto nós nos parecemos ou o quanto nós somos diferentes de Jó? Bom, sobre integridade, nós somos íntegros? O quanto será que nós somos íntegros? Somos íntegros. O quão perfeitos somos moralmente? Bom, nós podemos ser alguém perfeito fisicamente, ter um corpo muito bonito, um corpo atlético, forte, atraente, enfim. Mas aqui o que vai ser levado em conta não é a questão física, ainda que ela valha a pena, mas o que está sendo colocado em xeque aqui é a qualidade moral. Somos perfeitos moralmente? Obviamente Deus é perfeito e somente Ele é, mas Ele nos chama à perfeição. Ele nos chama a sermos parecidos com Ele. Ele nos chama a imitá-los, como Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 1, sede imitadores de Deus como filhos amados. E como Deus, o próprio Deus fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor nos chama à perfeição. E como nós temos sido? Ou como nós temos vivido? Será que nós temos buscado essa perfeição? É uma coisa a se pensar. Como anda a nossa retidão?
temos sido honestos, temos buscado fazer o que é correto, independente de qualquer circunstância, em casa, no trabalho, no ambiente, quer seja dentro de casa ou fora de casa, na escola, na faculdade, na rua, no trânsito. No trânsito, difícil. Mas enfim, temos buscado fazer o que é correto, temos buscado a retidão. Agora, claro que fazer tudo isso vai ser muito difícil se nós não tivermos temor a Deus, um temor verdadeiro, um temor profundo, um respeito sincero, e não apenas um respeito, mas uma reverência para quem Deus é e aquilo que Ele representa na nossa vida, que é simplesmente tudo, a essência da nossa vida. Ele é nosso sustento, Ele é a nossa força e fortaleza, como os salmos repetem bastante. Enfim, nós tememos a Deus. Como anda o nosso temor, nossa reverência? Ou será que nós temos pensado sobre o que Deus vai pensar? O que Deus vai achar daquilo que nós pensamos? O que Deus vai achar daquilo que nós fazemos? Enfim, obviamente isso vai nos levar a um tipo de atitude, desviar-nos do mal. Será que nós temos nos desviado do mal? E isso é uma coisa a se pensar, porque às vezes nós vemos o mal se aproximar e nós não nos afastamos dele, ou nós não saímos da rota do mal. Muitos pecados, muitos erros, muitos enganos, que às vezes, mais do que simplesmente não nos desviarmos, nós acabamos correndo em direção a ele. Isso é sério. E isso demonstra falta de temor. Que sejamos mais como Jó. Possamos ser homens e mulheres, pais, mães, cônjuges, filhos, filhas, pessoas que se desviam do mal, pessoas que fazem isso por temor a Deus, pessoas que buscam uma vida reta, pessoas que buscam uma vida íntegra, sobretudo através de Deus, porque em nós não há força para isso, nós não somos perfeitos. Agora, então, fica a pergunta, ora, mas como eu posso conseguir tudo isso? Através de Cristo Jesus. Ele é suficiente para nos garantir essa perfeição, essa retidão, essa integridade, esse temor profundo e essa rota de fuga do mal. Somente em Cristo Jesus nós podemos conseguir isso. E nós vamos conseguir isso através do poder do Espírito Santo de Deus agindo em nós, agindo na nossa vida. E que essa palavra possa ficar no nosso coração, ficar gravada na nossa mente, e que nós possamos buscar ter uma vida assim, de pessoas íntegras, retas, tementes a Deus e que se desviam do mal. Então, até mais, até a próxima.